Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa escola bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Genópolis. Aqui é o pastor Rogério falando, eu sou o seu professor nessa matéria do Crescendo na Vida Simples, não é? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as disciplinas como a porta para o livramento, a fim de que possamos conseguir viver uma realidade de simplicidade na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o coração da vida simples, né? O que é o âmago, a ênfase da vida simples de uma maneira mais profunda. E está aí o slide da nossa aula. Nós vamos fundamentar esse texto nesse capítulo 6 de Mateus. Agora vamos ler apenas o verso 33 e 34 desse capítulo 6, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Não é? E é aí que nós vamos encontrar o cerne, o coração aí da vida simples, né? Vamos lá, para refletir, logo de cara. Quando vivemos verdadeiramente a simplicidade interior, toda a nossa aparência é mais fraca, mais natural. A verdadeira simplicidade faz-nos cônscios de certa abertura, moderação, inocência, alegria e sinceridade, o que é encantador quando o vemos de perto e continuamente, com olhos puros. Ó, quão amável é essa simplicidade! Quem me dará por ela, deixo tudo. É a pérola do Evangelho, disse François Fenelon. Não é? Que coisa linda aí para você refletir. E uma das coisas que me chama a atenção é que na simplicidade não há essa demanda de você posar como poderoso, como forte, como o mais influente, como o que tem mais sabedoria e essa coisa toda. Não, você simplesmente tem uma aparência mais natural, uma atitude mais natural, porque você não precisa aí estar preocupado com a opinião pública e querer demonstrar para eles o quão você é importante para eles, o quanto você faz valer as crenças e ditames da sociedade. Você simplesmente está liberto disso. Isso pode parecer fraco, mas é natural e é tão libertador, porque é tão moderado, inocente, alegre, sincero, encantador, não é? E esse François Fenelon disse: olha, quem me daria essa simplicidade? Ela é uma pérola, eu deixaria tudo por ela, não é? E isso é uma reflexão importante para a gente começar a nossa aula hoje. Vamos comparar então, para entender do que nós estamos falando, né? O que é simplicidade? Simplicidade é liberdade. Já a duplicidade é servidão. Não é? Simplicidade é alegria, é equilíbrio. Duplicidade é ansiedade e temor. Olha só, uma vida dupla é uma vida complicada. Uma vida onde você tem os seus desejos e os desejos dos outros para você agradar é uma vida complicada. É difícil. Alguém já disse alguma vez que não tem como agradar gregos e troianos. Não dá. Não é? Se eu não me engano, foi um ex-presidente americano, não me lembro quem foi, se foi Jimmy Carter, Ronald Reagan, sei lá. Talvez nem seja um presidente americano desse, mas eu li em algum lugar que dizia assim: olha, o segredo do sucesso eu não conheço, mas certamente o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo, né?
E aí essa é uma vida difícil, complicada. Essa vida dupla, ela é complicada. Ela se te torna escravo do que as pessoas pensam e dizem, e você vive com medo do que elas vão pensar e dizer, de como elas vão te tratar. Você vive ansioso para saber se gostaram, se deixaram de gostar. E a vida simples era uma vida de liberdade, uma vida de alegria, de equilíbrio, porque você não está escravizado de ninguém e de nada. Você só serve a Deus. Não é? Isso é muito, muito importante da gente comparar para a gente poder entender. Mas a gente já falou um pouquinho lá atrás que a vida interior ela é refletida no estilo de vida exterior. Não é? E aí tem algumas coisas a serem pontuadas. Primeiro, que é enganosa a crença de que é possível possuir a realidade interior sem afetar o modo de viver. Olha só, gente, a mania que nós temos de falar assim, não, mas o coração da pessoa você não conhece e você não pode julgar. Você não sabe da vida dela com Deus. De fato eu posso não saber do que ela faz lá na intimidade e tal, mas eu consigo olhar para a vida dela, para as expressões externas da vida dela, e por essas expressões externas da vida dela eu consigo perceber muita coisa, né? A pessoa não pode dizer que ela tem uma vida simples, que ela tem uma vida, não de intimidade com Deus, quando na prática ela demonstra, ela age como alguém que não conhece a Deus, como alguém que tem dúvidas, como alguém que não crê, como alguém que não confia na provisão de Deus, e, enfim. Não é? Então, a gente precisa de fato tomar cuidado. Se a pessoa possui uma realidade interior, isso afeta o exterior, com certeza. Uma coisa implica na outra. Outra coisa que a gente precisa entender aqui é que tentar demonstrar um estilo de vida exterior de simplicidade, sem uma realidade interior, isso é puro legalismo. Puro legalismo que só conduz à morte. Aqui já é uma situação inversa. Aqui a pessoa ela quer demonstrar exteriormente que ela tem uma vida simples, mas isso não é fruto de uma realidade interior. E quando não é fruto, aquilo é puro legalismo, é lei apenas, que torna-se fatal com o tempo. Né? Torna-se fatal com o tempo. Porque não é uma coisa que veio do coração, não é uma coisa que foi produzida em Deus. É puro legalismo que precisa ser evitado. Não é? E o que é o ideal aqui? É isso aqui, ó. Experimentar a realidade interior que nos liberta exteriormente. É isso que precisamos na nossa vida, é isso que precisa acontecer, não é? A fim de que você experimente de uma vez por todas algo que é genuíno. Não é? O estilo de vida simples, visto exteriormente, ele é fruto de uma realidade interior que foi operada na presença e pela ação de Deus. Não há outro caminho. Então, é impossível uma pessoa ter essa mudança interior sem expressar isso exteriormente. Isso não é aceitável. Tampouco é aceitável a pessoa ter uma expressão exterior de simplicidade, mas que não foi fruto de uma mudança interior na sua vida, porque isso só produz legalismo e nada mais. Então isso é uma coisa que a gente precisa cuidar. Vamos lá para a gente observar alguns sinais de libertação quando a vida simples acontece de fato em nossas vidas. Olha só, primeira área que é afetada é o nosso falar, né? Então o linguajar torna-se veraz, ou seja, verdadeiro, torna-se honesto, não é?
Na parte da cobiça, que tem a ver com aquilo que você olha, né? Aí o desejo de status passa porque ele não é mais necessário. Você não tem mais aquele desejo, aquela obrigação de mostrar que você tem, que você adquiriu, e, enfim, aquele status não é mais necessário. Como disse Richard Byrd, um homem pode viver intensamente sem grande quantidade de coisas. Aí você já vive sem cobiçar mais. Você vive uma vida simples. No que diz respeito ao que você gasta, né? Quando a vida simples acontece, um sinal de libertação é que você para com a extravagância pomposa, né? Por uma questão de princípio, pura e simples. Aquilo não é necessário, você não vai pagar aquela grana toda, enfim, é só por uma questão de princípio. Você para com extravagância. E outra coisa é que os seus bens, eles se tornam disponíveis para os outros. É algo que você, então, você compartilha, você tem liberalidade, não é? Você disponibiliza aquilo, aquilo não é uma posse que você tem, que é sua, que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar e tal. Não, aquilo é um bem, custa dinheiro, tem a sua utilidade, deve ser bem cuidado, com certeza. Isso não significa que você vai ser um mau mordomo daqueles recursos que Deus colocou em suas mãos, gastando, estourando aquilo tudo assim, não cuidando bem. Não é nada disso. Mas também não significa aquela coisa que está ali, que ninguém pode tocar, que você não pode emprestar com medo de que quebrem, não sei o que. Não, você disponibiliza com responsabilidade. E esses são sinais aí de libertação que essa disciplina da vida simples nos traz, não é? Vamos fazer uma comparação aqui da vida simples e o homem moderno, né? Vamos comparar aqui uma coisa com a outra, né? O homem moderno, né, em relação à vida simples, ele está assim, ó, internamente fraturado e segmentado, perdido em realizações comprometedoras, porque ele não encontra sentido na vida, ele não encontra aí razão para continuar, e aí vai vivendo de acordo com as demandas, com as exigências, com aquilo que colocam. Por isso que ele está aí fragmentado, por isso que ele está aí perdido nessas realizações que são competidoras, não é? Esse homem moderno, em relação à vida simples, ele toma decisões com base na razão, em primeiro lugar, mas em seguida ele o faz por medo do que os outros vão pensar, não é? Primeiro ele pensa, não, poxa, isso é uma coisa boa, vamos fazer, mas na sequência ele já é dominado por uma emoção negativa, não, eu tenho que fazer, porque senão o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar. Isso porque ele já, no processo de raciocinar sobre aquilo, talvez ele tenha percebido que não era jogo fazer aquela questão, porque não é legal, ele vai perder tempo com a família, ele vai, enfim, colocar uma carga a mais sobre ele que não é necessária, não é boa. Mas aí, então, ao invés dele tomar uma decisão dessa que é racional, aí já entra o medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer, e ele acaba se envolvendo porque ele é dominado pela opinião da maioria, não é? Esse homem moderno, em relação à vida simples, ele também não possui foco ou unidade em torno da qual a vida dele se orienta. Ele vive escravo do urgente. Ele não vive em função das suas prioridades, não é? E aí, na falta desse centro divino, né, da centralidade em Deus, a necessidade de segurança induz esse sujeito ao apego insano pelas coisas. Ele está desvirtuado do que Deus tem para ele, então ele busca se apegar, se satisfazer nas coisas, em adquirir, em possuir, enfim. E aí essa é
comparativo aí desse homem moderno em relação à vida simples, o que demonstra claramente o quanto ele precisa de uma mudança radical. Vamos voltar ali para você pensar. Olha só o que acontece quando nós nos tornamos semelhantes àquele homem moderno que acabamos de falar. A gente compra coisa que realmente não deseja para impressionar pessoas de quem a gente não gosta. Isso é... Ai, gente, só rindo para não chorar, né? Só rindo para não chorar. Meu Deus, você compra coisa que não precisa para impressionar pessoas de quem você não gosta. E essa é a vida das pessoas, vida difícil, complicada. E o coração da vida simples é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e o restante nos será acrescentado. Né? Durma com esse barulho e largue essa vida, vamos seguir. Por que as coisas são assim? Por que a gente age desse jeito? Né? Olha só, por que a gente tem vergonha de usar roupas ou carros até que eles se gastem? Por que a gente tem que estar comprando coisa nova o tempo todo? Por quê? Por que mulheres têm que ter 70, 80 pares de sapato? Por que ela precisa ter 50 bolsas? 50. E olha que eu estou falando de mulher pobre. Vive endividada de tanto comprar bolsa e sapato. Por que a gente tem que ter 2, 3, 4 carros? Tem gente que tem uma noia com isso, parece até uma revendedora de automóvel. Por quê? Por que o que a gente tem você não usa até que aquilo gaste? E aí quando ficar gasto, aí você, né, compra outro. Por quê? Né? Olha outra coisa aqui. Por que a gente acha que andar fora de moda não é andar em dia com a realidade? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando eu falo fora de moda, eu não estou dizendo para você se vestir de maneira brega, ridícula, feia. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui com isso é que lança um novo modelo, uma moda nova, você se sente obrigado a adquirir. Aí, 30 dias depois, lançou uma outra, e você, não, eu tenho que comprar também porque eu tenho que estar atualizado. Quem foi que disse isso a você? Quem foi? Não é? Então, olha só que complicação. Por que as coisas são assim? Por que eu tenho que me conformar com uma sociedade enferma? E é o mesmo que eu estar enfermo. Se conformar com uma sociedade doente, eu vou viver doente também. Essa é a realidade. Gente, não precisa ser assim. Ainda hoje eu vi um memezinho na internet da Angela Merkel, que é a primeira-ministra lá, governante da Alemanha, e tiraram uma foto dela vestida assim normalmente, saindo de um mercado com o marido, para onde ela foi para comprar algumas coisas para casa, para fazer a sua comida e tal. E aí estava dizendo lá, nem fui checar isso, mas só estou querendo dizer o que o meme estava dizendo, né? Que lá ela não tem nenhum privilégio por ser primeira-ministra do país. Ela tem o salário dela como uma servidora pública e tal. Aí um repórter disse que
fotografou ela anos atrás, ela estava com o mesmo vestido, ela falou: eu sou uma servidora pública, eu não sou uma modelo. Entenderam? Então, quando você está liberto dessas questões, você vive aí de uma maneira muito mais tranquila. E não precisa ser assim. Vamos ver lá o que a Bíblia diz sobre a simplicidade. Não é? Quando a gente lê a Bíblia aí, a gente vê que as injunções contra a exploração do pobre e o acúmulo de riquezas são claras e diretas. A Bíblia fala de uma maneira muito clara quanto a isso. E ela desafia quase todos os valores econômicos da sociedade. Tinha até lá o ano do jubileu, que era o ano que as terras voltavam para os seus proprietários, e era toda uma ideia de redistribuição de renda novamente. Os que eram escravos nesse 7º ano, então eles, no ano do jubileu, na verdade, eles eram postos em liberdade e tal. Havia toda uma ideia de redistribuição para que não houvesse uma perpetuação da riqueza e da pobreza, da riqueza na mão de poucos e da pobreza na mão de muitos. Então a Bíblia, ela desafia esses valores, ela trata de maneira decisiva do espírito interior da escravidão gerado pelo apego idólatra à riqueza. A Bíblia fala claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O 10º mandamento é contra a cobiça, contra o desejo, de ter, que conduz ao roubo e à opressão. O próprio Jesus foi contra o materialismo do seu tempo. Então, gente, a Bíblia está cheia de lições e de ensinos aí sobre vida simples. Basta você ler, e com esses olhos você vai perceber claramente toda essa ideia, não é? E isso é alguma coisa a ser buscada, isso é alguma coisa a ser cultivada. E eu desafio você a fazer uma leitura da Bíblia agora com esses olhos, não é? Que vão te ajudar a compreender melhor esses assuntos, não é? Mas aqui eu tenho um aparente paradoxo que eu queria falar aqui para vocês, não é? Deus deseja que tenhamos provisão material, não é? Ou seja, que todas as nossas necessidades básicas sejam supridas. Ao passo que a pobreza deliberada é um mal que deve ser abandonado. Preste atenção. É como diz lá o autor bíblico: Senhor, não me dê demais, para que quando eu estiver farto eu me esqueça de ti, pergunte quem é o Senhor. Não me dê a escassez, para que eu, vindo a roubar, não profane o teu nome. Dê-me apenas o que me for necessário. Então a gente percebe aqui claramente que, embora Deus deseja que tenhamos provisão material, mas isso aqui não significa riqueza, necessariamente. E por outro lado, a pobreza, ela é alguma coisa que também precisa, pobreza deliberada é alguma coisa que precisa ser tratada aí, precisa ser, enfim, corrigida, ok? Entenderam isso? Não é? E aí nós temos aqui um outro paradoxo clássico. Vamos voltar lá, né? Olha só. Nós temos, por um lado, aqui o ascetismo, né? O que é isso? É o que renuncia às posses, né? O asceta, aquele que faz voto de pobreza e tal, que faz voto por uma vida simples na sua abordagem radical, ele renuncia às posses. Já a simplicidade, ela coloca as posses na devida perspectiva. Não há uma renúncia, há apenas o colocar
no seu devido lugar, né? Ah, o asceta não tem um lugar numa terra que emana leite e mel, porque ele vê a provisão de maneira equivocada e para ele é um problema. Já a simplicidade, ela se regozija na provisão de Deus, não é? O asceta, aquele que nega, que renuncia às posses, ele só encontra contentamento na humilhação. E a simplicidade encontra o contentamento tanto na humilhação quanto na abundância. É o que disse Paulo: eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter abundância como escassez. Eu sei ser honrado como também ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele é um grande texto que fala da simplicidade. E a gente precisa observar esse paradoxo aqui a fim de entender o que de fato significa aí a vida simples. Nós temos aqui algo para fazer agora, para a gente refletir, não é? Mais um textozinho para a gente refletir, que diz aqui: estar livre da ansiedade é uma das provas interiores de que estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A liberdade da ansiedade caracteriza-se por 3 atitudes interiores. Se recebemos o que temos como um dom, se o que temos recebe o cuidado de Deus e se o que temos está disponível aos outros, então seremos livres da ansiedade. Eu queria que você refletisse sobre esse texto de uma maneira muito séria. A ansiedade é também um mal deste século, né? As pessoas vivem extremamente ansiosas. E uma vida simples, um dos sinais da vida simples é essa libertação da ansiedade. E isso porque, não é, você entende que o que você tem, você recebeu como um dom de Deus. Isso porque você entende que o que você tem, recebe também o cuidado de Deus. E porque você também entende que o que você tem deve estar disponível aos outros. Então isso tira de você toda ansiedade, e aí você passa a viver, você passa a experimentar aí a simplicidade na sua vida, que é extremamente libertadora, não é? E eu queria encerrar essa aula com essa reflexão, não é? Você tem andado ansioso? Não é? Avalie a sua vida e perceba se ela não está complicada, não é? E aplique na sua vida essas atitudes interiores aí que estão descritas aqui. Vou até colocar de novo para você ver lá. Olha a primeira atitude aqui: se recebemos o que temos como um dom. Você encara a sua vida assim? O que você recebeu é um dom de Deus? Se o que você recebe, né, se o que você tem recebe o cuidado de Deus, e o que você tem está disponível aos outros, esse é o preço para ser liberto da ansiedade, né? Encare o que você tem como um dom de Deus. Entenda que o que você tem o cuidado de Deus. E entenda que o que você tem deve estar disponível aos outros. Aí assim você vai experimentar uma poderosa libertação da ansiedade na sua vida. Tá certo? Tem muita coisa que a gente sofre e não precisaria estar sofrendo. A nossa vida é muito complicada apenas porque nós não nos dispomos a viver uma vida simples. E a minha oração, meu desejo é que você experimente isso na sua vida. Combinado?
Então se prepare, nós nos vemos aí na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Um abraço.